grande, então vamos direto ao ponto. E se você ainda não viu o documentário, dá uma pausa aqui, vai lá, assiste o documentário e depois você volta. Hoje tô com a minha cola aqui porque é muita coisa pra falar, então bora lá. O documentário às vezes parece mais uma reafirmação de diversos discursos e trabalhos de diretores e artistas e da própria Beyoncé do que um material novo em si. Na verdade ele levanta até um pouco da peteca do tipo, quem é o verdadeiro autor de Lemonade? De tanta gente que ele faz referência, de tanta gente que ele traz ali pra aquele assunto. E que na verdade a gente pode acabar pensando da seguinte forma, de que o importante não é quem fez o documentário, e sim a mensagem que ele está querendo trazer com essas diversas referências. Por exemplo, umas rápidas curiosidades a respeito do documentário para vocês entenderem o quão profundo as coisas são de vez em quando. Mas Sand Castle, que é um momento da história em que ela está se reconciliando com o amor dela, está voltando, tentando voltar com o relacionamento dela, aparece esse pote preto aqui com essa rachadura em ouro, que na verdade ela é falsa, e é uma arte muito conhecida lá no Oriente, em que os vasos de planta, pratos e etc, eles fazem parecer que está quebrado, pois a explicação deles é de que uma bacia quebrada pode ser consertada, e o trabalho necessário para reparar o objeto pode ser com que ele fique melhor e mais bonito do que ele era antes. Agora você entendeu por que aparece esse potezinho preto no início de uma música em que ela está falando de reconciliação? E outra curiosidade que chamou muito a minha atenção é o fato de que até mesmo os homens que fazem feat nas músicas do CD não aparecem durante o documentário. E vale ressaltar aqui que eu não vou falar muito do Malcolm X, porque ele já foi uma figura muito explorada durante o lançamento de Formation e a performance dela no Super Bowl, então já existem muitos assuntos desse gênero para vocês poderem tratar, mas eu ressaltaria para vocês procurarem o discurso que ele fala, Who Taught You to Hate Yourself, em que ele fala sobre quem ensinou você a se odiar, em que foi um discurso que ele deu há muito tempo atrás, é um discurso lindo e que aparece diversas vezes durante o documentário, que na verdade ele está intrínseco ali por trás, mas vamos à história. A jornada inteira se divide em 10 capítulos, e todos os capítulos em seu início ou final tem uma parte do poema recitado pela própria Beyoncé, da artista Ocean Shine, e na verdade eu acho que vocês devem pesquisar a respeito dela, porque ela traz em seus poemas muito sobre o que é ser mulher negra, fala muito sobre as dificuldades que a mulher passa, mas de uma forma muito artística e muito bonita, então vale a pena você procurarem no Google os poemas de Ocean Shine. No início do documentário já nos deparamos com Beyoncé ajoelhada em frente a uma cortina vermelha, algo muito teatral, e que pode ser entendido como ela vai ser a narradora da história que está presente por trás daquela cortina, naquele palco. O que está naquele palco? É ela que vai nos contar. Não é à toa que durante todo o documentário é ela que faz a parte da locução, daquela voice-over, como se ela estivesse contando uma história pra gente. Pray Catch Me, que é a primeira música do documentário, se eu não me engano ela não está inclusa em nenhum capítulo, porque naquele momento ali, além dela estar pedindo para conseguir pegar, né, o seu amante, a pessoa que ela gosta, sussurrando por aí, ela também quer ser vista por essa pessoa que ela fala que está sussurrando. Então durante toda a música ela fala, eu rezo para poder te pegar sussurrando, e eu rezo para que você me veja, no sentido de que eu quero que você saiba que você também está sendo observado por sussurrar por aí. E então começa o capítulo Intuição, ali é um pouco na intuição feminina, porque aparecem diversas mulheres com as quais Beyoncé quer falar, com as quais ela quer se referir, e todas elas se encontram com um olhar meio perdido, meio vazio, meio distante, e mais ou menos nesse momento em que ela fala isso, Beyoncé fala a frase de que esta situação é uma maldição. Então ela pode estar se referindo exatamente ao fato dessa coisa dos homens e da sociedade reprimirem uma mulher negra e reprimirem a mulher em si, assim como ela também pode estar falando sobre essa situação de que ela está sentindo que tem algo errado, é uma maldição da família, porque é uma coisa que ela já viu acontecendo com ela antes e ela tá sentindo que vai acontecer de novo. Então Beyoncé se joga, e que na verdade depois de um tempo a gente descobre que na verdade ela não se jogou, e sim ela mergulhou. Ela está indo mais a fundo nessa intuição que ela está tendo de que algo está errado. E essa parte foi inspirada no vídeo Until the Quiet Comes, do diretor Khalil Joseph, que já trabalhou com a Beyoncé, e o mais interessante é que se você for assistir esse vídeo, ele trata exatamente sobre a morte de negros nas periferias estadunidenses. E logo que ela mergulha, nós nos deparamos com um quarto cheio, completo de água, e entramos no capítulo Negação, em que ela fala que ela se fechou, ela ficou reclusa, ela tentou mudar, e que na verdade ela tentou negar que isso tudo estava errado. E a gente pode entender isso como quarto, como o ambiente que ela resolveu se fechar e que estava transbordando de água e nem ela mais conseguia respirar. Então ela entrou em conflito consigo mesma e resolveu perguntar, você está me traindo? E aqui não apenas perguntando sobre traição, mas também essa questão de que ela entrou em conflito de estar sempre se fechando e sempre reclusa e não podendo falar muito o que ela sente. Então ela chega e escancara as portas, que é aquela cena que a gente vê que começa a correr água pelas escadarias. Inclusive tem muita gente que fala de que daquela cena ali, de aquela cenografia, aquele lugar, lembra muito a entrada do Met Gala, daquele acontecimento do elevador. Vocês lembram? E uma coisa interessante é que aquela roupa amarela que ela usa faz referência à cultura Yorubá, mais especificamente a uma representação de Oxum, que ele pode ser dito e representado como uma mulher sedutora e forte.
Conseguiram associar aí? E chegamos em Hold Up, em que aqui ela surtou de ciúmes e ela resolve quebrar tudo, e em especial os carros. E aqui temos a primeira referência. Lembra daquela música I Bust the Windows Out Your Car? Então, essa música é cantada por uma mulher negra, Jazmine Sullivan, e o clipe inteiro, tanto da música original quanto desse da Beyoncé, fala exatamente sobre essa questão de ciúmes por um homem ter interesse e estar de olho em outras mulheres. Então, ela conseguiu fazer exatamente essa mesma comunicação. Ela botou em prática, né, o que o título da outra música estava falando, digamos assim. E também temos a segunda referência, que é sobre o vídeo Ever Is Over All, que é um vídeo arte de uma exposição da artista Pippi Lotteries, em que ela fala um pouco dessa utopia da mulher delicada, porém explosiva, que se permite sentir as coisas. E a partir desse gancho de se permitir sentir as coisas, é que chegamos no próximo capítulo. Então estamos no capítulo Ira, em que ela resolve se permitir sentir essa raiva que ela está começando a sentir pelo fato de ela ter surtado por ciúmes, e ela já logo de cara fala que o amor é uma coisa ilusória. Então ela resolve, a partir dessa ira e dessa raiva, debochar da mulher que o homem da personagem está desejando, dizendo que ela pode colocar a pele da mulher por cima da dela, usar os ossos da mulher como acessórios para ela poder se vestir. E aqui a gente pode fazer uma relação de uma crítica de que Beyoncé teve que sempre se vestir para posar numa foto como a garotinha perfeita, que ela fala também isso nesse momento, de que ela pode posar numa foto se você quiser também. Então a gente pode entender aqui que ela está criticando essa coisa de que ela tinha que se vestir com peles que não eram dela para poder ser aceita na mídia. E nesse capítulo temos a música Don't Hurt Yourself em parceria com Jack White, e que aqui ela tá puta, galera. Ela resolveu falar e cansou de ficar falada, e é uma das músicas mais agressivas de todo o documentário. Inclusive nós podemos, vale ressaltar muito isso, de que exatamente nessa música tão agressiva que ela resolveu colocar o discurso do Malcolm X que eu falei anteriormente, em que ela bota exatamente a frase dizendo que as mulheres negras são as mais marginalizadas e inferiorizadas dos Estados Unidos. E ainda se mantendo esse discurso de raiva e ironização das coisas, entramos no capítulo Apatia, ou Indiferença, em que ela fala um pouco dessa indiferença dos homens referente às mulheres, em que eles quebram seus corações, mas aqui a gente pode entender também como uma agressão física, uma agressão verbal, e que no texto mesmo ela diz que, e no meu funeral, o que você vai dizer se foi você que quebrou meu coração, se foi você que me machucou? Então ela meio que banaliza essa coisa de tipo, diz que me ama, mas me bate, me agride. E isso é uma coisa muito recorrente com as mulheres, que elas sofrem agressões diariamente, e os dados a respeito de agressão às mulheres no mundo é uma coisa absurda. E então isso é uma crítica que ela faz referente a exatamente isso. Os maridos que estão com as mulheres, estão casados com elas, dizem que as amam, mas e aí? As machucam diariamente, tanto verbalmente quanto fisicamente. E aqui temos mais uma vez uma referência à cultura Yorubá, e dessa vez é do artista Laolu Senbanjo, que chama essa arte, que é a pintura que aparece nas bailarinas nesse momento, de Scared Art of the Ori. E Ori, em Yorubá, significa intuição espiritual e destino. Ori, se eu não me engano, ao pé da letra, ele significa cabeça. E aqui é como a cabeça, a parte superior do corpo, e que a cabeça do homem, do próprio homem, dele mesmo, é que vai ser seu melhor guia e que vai ser seu melhor apoio. Então, a partir daqui, nós temos algo que é uma referência dizendo que Beyoncé está aceitando as coisas que ela está pensando, em que ela está valorizando ela mesma mais do que o próximo. Então ela está levando o que a cabeça dela está, o raciocínio dela está dizendo para ela fazer. E reafirmando um pouco mais desse discurso, temos a música Sorry nesse capítulo, em que ela aparece e diz: eu não quero me desculpar, eu não tô nem aí para me desculpar, eu não estou nem aí para você. Aí ela está reafirmando essa questão de nitidamente, a partir daqui eu vou viver a minha vida e eu vou embora e eu vou pensar em mim mesma, assim como ela fez com a pintura das bailarinas dela, de fazer referência à própria cabeça, seus próprios pensamentos, seu próprio intelecto. Então aqui ela fala, tipo, sabe, mulheres, vocês não precisam pedir desculpa para seus homens. Liguem o foda-se. E logo que saímos desse momento, entramos no capítulo Vazio. E aqui nesse capítulo ela fala única e exclusivamente de sexo. Como ela foi pra vida, ela se entregou pra vida, né? Resolveu sair do marido, do homem dela, e foi viver a vida dela e se entregou ao sexo. E ela fala exatamente de que o sexo sem amor é um sexo feito para desfazer a dor que se sente. E aqui ela faz até mesmo referência ao ciclo menstrual, em que ela fala que esse ciclo lunar que também proporciona dor às mulheres. No momento que ela fala isso, tudo no documentário fica vermelho especificamente. E ela fala exatamente uma frase que me chamou muita atenção, em que ela fala do homem pedindo para a mulher abrir a perna. E isso ficou muito na minha cabeça. Nossa, parece muito como quase um estupro a mulher, e já que ela está falando de sangue, e exatamente logo em seguida ela fala de um homem mandando a mulher abrir as pernas, e a mulher fala, ai meu Deus.
E tipo, e esse ai meu Deus, ela fala, né, do documentário de maneira apática, mas pode ser muito bem entendido como uma mulher que diz ai meu Deus, o que eu estou fazendo? E assim como também ai meu Deus, de prazer e estar gostando da situação. E essa questão do Deus aqui é exatamente uma ritualização que ela faz, e tem referência inclusive de um vídeo externo que é Ritual Spirit, que pelo título do próprio vídeo você pode entender, né, ritual do espírito, em que ela fala aquele momento em que ela está sacudindo a lâmpada em cima da cabeça dela, e que nesse capítulo ela está tratando o sexo como uma coisa mais religiosa e ritualística, né? E tem um blog, o Café Radioativo, que fez um texto sobre isso, em que ele explica muito bem essa questão de Beyoncé e o sexo e a deusa, que na verdade em muitas culturas o sexo é entendido como algo religioso e algo que envolve Deus, que o sexo é um Deus. Enfim, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem ler o texto, e o título é esse mesmo, Beyoncé, o sexo e a deusa. E completando tudo que eu disse anteriormente, vem nesse capítulo a música 6 Inch, em parceria com The Weeknd, em que ela resolve ir pra putaria, que ela tá lá no carro dela, olhando para a rua, olhando para fora, olhando para os homens que estão ali desejando ela, vendo qual homem ela vai escolher para entregar seu corpo, para entregar seu prazer, digamos assim. Mas, ao final do vídeo, ao final da música, ela vira e fala a frase: você sempre voltou pra mim, volta. Volta, e ela repete diversas vezes esse volta. Então a gente pode entender aqui que apesar dela ter ido pra putaria e vivenciado diversas coisas com diversos homens, ela estava fazendo sexo sem amor, e sexo sem amor é apenas para tapar a dor que ela estava sentindo anteriormente. Então ela pede pro homem dela voltar, e isso tem um gancho muito importante com os próximos capítulos que estão por vir. Então entramos no capítulo prestação de contas ou responsabilidades, né? Já que o homem voltou, então vamos prestar as contas com ele. E aqui nesse capítulo ela fala muito da obrigação em que a sociedade impõe às mulheres, inclusive critica a supremacia dos homens na família. Tipo, os homens são realmente os chefes da família? E exatamente paralelo a esse discurso entra a música Daddy Lessons, que aqui ela fala de um homem que pode ser aquele que está na frente dela, que ele não representa apenas uma silhueta do pai dela como algo distante, algo desconhecido, mas ele também representa e faz uma referência muito forte e uma homenagem também aos guitarristas do Delta Blues, que é uma das vertentes do blues mais antigas aí e muito importante. E nessa música ela fala sobre os aprendizados que ela teve na vida e ainda por cima que ela teve com o seu pai. Ela fala sobre saber se proteger, saber proteger sua família, e o clipe, esse clipe em especial, é o que tem a maior quantidade de homens de todo o documentário. Eu acho que em outros capítulos que aparecem homens é muito rapidamente, ou é o Jay-Z. E por coincidência, é nessa música que ela fala que o pai ensinou de que homens não são confiáveis, e quando homens como ele, o próprio pai que ensinou isso a ela, aparecem, ela tem que saber se defender, defender sua família e quem ela ama. Então essa música mais ou menos a gente pode entender que é, já que ela tá prestando as contas, que é o nome desse capítulo, com o marido que se afastou, ela tá explicando que tipo, eu estava me defendendo, porque eu estava vendo algo que eu já vi na minha história, que eu já vi na minha vida anteriormente. E já que ela tá se explicando, já que ela está reformulando as coisas, entramos no capítulo que tem exatamente esse título, onde ela volta pro Superdome, onde ela fez a sua primeira performance do Super Bowl, porém ali ela se encontra deitada e chorando. Por quê? O Superdome foi um dos últimos abrigos do furacão Katrina, e o pior é que ali morreram 3 pessoas durante esse momento em que a galera estava lá necessitada, precisando de ajuda, etc. 3 pessoas morreram lá dentro, então ela volta para esse lugar para reformular a identidade e a ideia que a gente tem a respeito do Superdome como o primeiro lugar que Beyoncé performou. Não! Antes dela performar ali, tiveram pessoas que estavam precisando de ajuda e necessidade, e é por isso que ela deita naquele gramado e ela meio que sente a história presente ali no Superdome e chora. E isso tem uma relação muito forte com o texto que ela fala, em que ela faz referência ao fato de você não aceitar a condição que impõe em você. Então é tipo, não aceitem os fatos como eles são, procurem saber. Não, e inclusive para as mulheres, não aceitem essa condição inferior, que é como ela está falando com as mulheres. Então ela fala muito disso, de não aceitar essa condição que estão jogando na sua cara. Se pergunta se é isso mesmo, e se pergunta se é isso mesmo que você quer pra você. Então temos a música desse capítulo, Love Drugs, que na verdade eu não sei pronunciar muito bem o nome dessa música, mas enfim, em que ela mantém-se falando do empoderamento feminino, e que nesse clipe a gente pode ver ali que ela aparenta dizer que ela tem seguidoras, né? E que ela está dizendo ali que, mulheres, se nós dermos as mãos, nós podemos mover montanhas, nós podemos lutar juntas somos mais fortes, né? Então nesse momento a gente vê Beyoncé com diversas daquelas mulheres que nós vimos lá no início do documentário, e que elas vão aparecer mais vezes depois desse capítulo, como seguidoras,
que estamos indo para o mesmo caminho, que estamos indo para a mesma direção, mas temos que ir de mãos dadas. E aqui também, fazendo referência à história amorosa que está sendo contada no documentário, ela está falando para o amor dela, já que aqui esse momento é um momento de reconciliação e reformulação das coisas, dizendo, meu amor, nós de mãos dadas podemos mover montanhas, podemos passar as nossas barreiras e dificuldades e etc. E após ela prestar as contas e se reformular, ela entra no capítulo Perdão, em que aqui ela fala sobre recomeçar, você renascer, e ela fala também muito de você poder respeitar as pessoas que te deram vida, as pessoas que te dão amor. Ela também fala aqui muito dessa coisa de mãe, né, desse amor mais forte, e entra na música Sandcastle, que é daquele potinho de ouro, lembra? De potinho preto com rachaduras de ouro que eu falei anteriormente. Então, na música Sandcastle ela fala que o amor foi no mais alto, apesar de tudo, apesar de todos os problemas, dizendo que não voltaria, ela voltou. Ela se permitiu amar, sem medo. Então, após perdoar, ela entra no capítulo Ressurreição, e aqui nós vemos um pouco daquela mensagem de Beyoncé como mãe, porque ela fala muito sobre como guiar as nossas crianças para o futuro, como é essa esperança, né? E ela fala muito do amor, e ela fala muito de para quem você corre quando você está necessitando e querendo ajuda. O amor, mas ela fala também de Deus, mas aqui é como se o amor fosse um Deus, e não de que você tem que correr atrás de Deus católico, né, digamos assim. Mas sim como o amor como uma religião, e como você vai ter esperanças, como você vai ajudar seus filhos para o futuro, se não com amor. E como ela está no capítulo Ressurreição, tem a música Forward, em parceria com James Blank, em que ela fala sobre se abrir e seguir em frente para as coisas. E não é necessariamente você chegar e ignorar o que aconteceu no passado, mas é assim, seguir em frente no sentido de evoluir para melhor. Fala da necessidade de seguir em frente e tentar melhorar o mundo como ficou, apesar das perdas. É um dos momentos mais fortes do documentário, pois aparecem as mães de pessoas que foram mortas por policiais e foram mortas, negros mortos nos Estados Unidos, a princípio sem motivo algum, e entre essa brincadeira com a realidade ela também coloca as próprias bailarinas e personagens, atores, né, segurando fotos de negros desconhecidos para reafirmar essa coisa de tipo, quantos negros desconhecidos nós perdemos e temos que o quanto temos que evoluir ainda de tantos negros que nós vimos partir por motivos de preconceito. E entrando no capítulo Esperança, já que ela está falando um pouco dessa questão de seguir em frente, você poder evoluir e etc. Na ressurreição, nos deparamos exatamente com um bebê. A esperança veio na forma de um bebê. Que o bebê é o que, né, gente? O bebê são as pessoas pro futuro, é o futuro da sociedade, os bebês. E aqui a gente pode muito bem entender como a Blue Ivy, que apareceu na vida da Beyoncé e que deu esperanças para ela do futuro. E que foi um momento em que ela parou para pensar de que ela precisa fazer alguma coisa para que o futuro da sociedade, de como a filha dela é negra, para que o futuro da mulher negra seja melhor do que ele é atualmente. E isso tudo é encenado dentro de um sonho utópico do passado que existe ali. Tem muitas roupas de época, que é uma coisa que você vê que não é atual, tá antiquado ali, né? Usa câmera antiga, tem umas roupas que parecem que são novas e conceituais, mas na verdade são velhas. Ela brinca um pouco com essa coisa do passado e presente, que é uma coisa que ela fala também durante o documentário, de que o passado e o presente se encontram aqui. Então é todo encenado nesse ambiente meio utópico, em que as mulheres, elas são autossuficientes, elas não precisam de homens, elas cozinham para elas mesmas, elas se apresentam, é uma sociedade apenas feita por mulheres. E nesse capítulo temos a música Freedom, que é uma das minhas preferidas, em parceria com Kendrick Lamar, e ali no clipe parece um culto feminista, em que a liberdade chegou, sabe? Em que ela tá se libertando dessas angústias que foi ter esse relacionamento conturbado, deixando essas angústias para trás, a liberdade de poder se soltar disso. E ela também pode ser entendida como um momento de liberdade dela com a mídia, em que ela resolveu falar e botar a cara a tapa e falar o que ela quer falar. E ela se libertou das amarras que a mídia fez nela. Assim também como podemos falar dessa liberdade das angústias de poder se aceitar como você é, se aceitar como mulher, se aceitar como negra ou como negro. Enfim, a liberdade chegou, até mesmo na música ela fala sobre liberdade, onde está você, eu não consigo me mexer direito, é porque tipo, é como se a sociedade estivesse impondo muita coisa nas mulheres. É como se ela também não conseguisse se mexer pelos problemas que teve na história ao decorrer do documentário do relacionamento. Então ela fala muito dessa liberdade, que pode ser entendida dessas diversas formas possíveis. E então entramos no capítulo Redenção, onde podemos encontrar uma das explicações a respeito de por que o projeto se chamou Lemonade, né? Limonada. Por quê? Em que aqui nesse momento nós ouvimos ela falar a respeito de uma receita de limonada e que muitos não sabem, mas antigamente os negros acreditavam que o efeito que o limão faz quando ele cai na pele, caso você não tenha visto, por favor, não faça.
Porque se você jogar limão na pele e for para o sol, ele deixa uma cicatriz branca de queimadura e você vai embranquecendo a sua pele. Ou seja, os negros acreditavam que antigamente, tomando limonada, eles se tornariam mais brancos. E aqui, obviamente, também podemos encontrar o segundo motivo do qual o título ser chamado Lemonade, que é exatamente aquele ditado popular: se a vida te dá limões, faça uma limonada. Inclusive, vemos a própria avó do Jay-Z falando exatamente essa frase, que a vida deu limonadas pra ela, que a vida deu limões pra ela e ela fez uma limonada. E é exatamente isso que ela tá falando, que isso a Beyoncé quer falar pra gente. Apesar da vida estar trazendo todos esses problemas amorosos e de preconceito da sociedade, não é pra gente ficar de cabeça baixa, é pra gente pegar esses problemas, tirar o melhor possível deles e fazer melhor ainda. E uma informação interessante é que redenção significa compensar um erro, digamos assim, e lá na sua origem, a palavra redenção veio exatamente do ato de libertar os escravos. Os brancos libertavam os escravos em virtude dos erros. Para compensar os erros que eles fizeram, vamos tornar vocês livres. E já que entramos no último capítulo, também nos deparamos com a última música da história, tá? Mas não a última música do documentário, que é All Night. E essa música fala simplesmente do amor. E é o amor de diversas formas e de todas as instâncias possíveis. Aparece no casal lésbico, casal gay, casal hétero, mãe e filho, pai e filho e muito amor, né? Digamos assim. Em que esse é o capítulo do final feliz, né, galera? Que é quando ela tá concluindo a história que ela tá contando pra gente. E que, na verdade, ela tá concluindo a história amorosa. E o que ela tá querendo dizer pro resto do contexto que ela fala, né? A luta das mulheres e também a luta contra o racismo, é dizendo que é o amor que vai nos ajudar a vencer. É o amor que vai nos levar para esse final feliz. E algo interessante para concluir o final do documentário, a última frase dita antes de subirem os créditos, é exatamente How I Missed You, My Love. E aqui ela tá dizendo, concluindo a história de amor, dizendo que o amor voltou, o marido dela, o homem dela, do contexto da história, retornou para ela e ela tá dizendo ali que, como eu sentia sua falta, meu amor. Mas também nós podemos entender como, como eu senti sua falta, amor. Como se ela tivesse sentido falta do amor, que se você for parar a pensar é uma coisa que não está muito presente quando você inferioriza uma mulher ou quando você tem preconceito contra alguém que é negro. Amor é uma coisa que está ausente nesse momento. Então ela fala exatamente essa frase de como sentir sua falta, meu amor. E exatamente como eu expliquei no último vídeo que falei de Lemonade, depois dos créditos, assim que a história é concluída, nós vemos Formation, que é a música e clipe que não tem como você contextualizar muito bem, não tem como ele entrar nessa história sobre uma mulher que amou e que teve problemas de relacionamento, não tem como ele se encaixar aqui, apesar dele se encaixar em todos os contextos referentes a Nova Orleans e a preconceito, etc. Mas na história de amor, ele não bate, né, gente? Não é à toa que ele foi a única música do CD que foi como single e que foi lançada anteriormente, separada do documentário, e foi a única que temos até agora uma apresentação ao vivo, tirando as da turnê, obviamente. Então dá pra reparar que ela mesma tratou o Formation de maneira separada do documentário, como se ele fosse alguma coisa a mais, um plus, um bônus, um extra que não tem muito a ver com a história. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Foi bem cansativo gravar isso agora, porque eu falei muita coisa. O vídeo deve ter ficado um pouco grande, eu não tenho noção de quanto tempo ele tem ainda pra falar pra vocês. Mas foi um vídeo que me deu muito trabalho, que eu pesquisei bastante, que eu tentei trazer o máximo de informação possível pra vocês. Se tiver alguma dúvida que eu não tenha falado aqui, ou alguma coisa que vocês queiram acrescentar, deixem aí nos comentários, que eu vou responder, que eu vou comentar. Então, fica aqui a nossa quadrologia a respeito de Formation, que tem os outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você poder assistir, caso você ainda não tenha assistido, para você entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando aqui. E eu tenho um pedido a vocês que, na verdade, eu acho que é uma coisa muito importante, é que, passe esse vídeo para as pessoas que estão achando que Lemonade fala apenas de traição, porque a gente sabe muito bem que não é a respeito só disso que ela está falando, que ela está falando de outras coisas também. Então passe para essas pessoas que você viu que ou não entenderam a história ou estão achando que é apenas traição e que a gente sabe que não é. Então podem usar o meu vídeo aí, que vocês inclusive me ajudam bastante na divulgação fazendo isso. Então deixe nos comentários o que vocês acharam, curte, comenta, compartilha. Os links das nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. E é isso aí, galera. Eu confesso que eu tô cansado, que eu tô um pouquinho dor de cabeça por causa do texto, da gravação. Mas enfim, isso não é problema de vocês. Falou! O importante é se comunicarem. Falou!